A primeira coisa que Marcos notou foi o silêncio. Não aquele silêncio normal da floresta à noite, onde grilos cantam e folhas sussurram. Este era diferente, pesado, como se algo tivesse sugado todo o som num raio de quilômetros, deixando apenas um vazio que pressionava os tímpanos. Ele apertou o rifle contra o peito e olhou para os outros dois caçadores. Roberto checava seu celular pela 10ª vez, a tela iluminando seu rosto suado e pálido. Nada, nem um puto sinal há mais de 2 horas. Calma, disse Júlio, o mais velho do grupo. Sua voz carregava aquela segurança forçada de quem já tinha visto muita coisa. É normal aqui no Vale dos Ossos, a gente sabia disso antes de entrar. Marcos odiava esse apelido, Vale dos Ossos. Os moradores da cidade vizinha, Santa Rita do Esquecimento, falavam dele em sussurros, com aquele jeito supersticioso de gente do interior que ainda acredita em lobisomem e mula sem cabeça. Diziam que caçadores entravam, mas nem sempre saíam, que a floresta tinha fome, que algo vigiava entre as árvores. Besteira, claro. Pelo menos era o que Marcos pensava, até aquela noite. Dia 1, 17h43. Tinham entrado na floresta ao meio-dia, depois de uma manhã inteira bebendo cerveja na picape de Júlio e fazendo piadas sobre os caipiras supersticiosos da cidade. O plano era simples: caçar veados durante 3 dias, acampar na floresta, voltar com histórias e troféus. Roberto era o mais animado. Recém-divorciado, via a viagem como uma chance de esquecer a ex-mulher e a pensão que o sangrava todo mês. Júlio estava ali pelo mesmo motivo de sempre: o prazer da caça, a adrenalina, o poder de segurar uma vida nas mãos e decidir quando ela termina. Marcos, no fundo, só queria se encaixar, provar que era homem o suficiente para os padrões do grupo, que não era mais aquele garoto sensível que chorava quando o cachorro morreu. Encontraram um veado ao pôr do sol. Um macho imenso, com galhadas que pareciam galhos retorcidos e olhos negros como poços sem fundo. Júlio acertou o tiro, um disparo limpo no flanco. O animal cambaleou, soltou um berro que coou pela floresta inteira e fugiu. "Merda! Não morreu!" Roberto já corria atrás. "Espera!" Marcos gritou. "Tá ficando escuro!" Mas os outros já haviam desaparecido entre as árvores. E assim começou o erro que mudaria tudo. Às 18h31. Seguiram o rastro de sangue por mais de 1 hora. Gotas vermelhas nas folhas secas, manchas nos troncos, um caminho claro. Mas havia algo estranho naquelas manchas. O sangue era escuro demais, quase preto, e o cheiro... "Vocês estão sentindo isso?" Marcos tampou o nariz. "Veado ferido fede mesmo", disse Júlio, mas sua voz não estava tão confiante quanto antes. O rastro os levou cada vez mais fundo. As árvores ficaram mais antigas, mais retorcidas. Seus troncos eram cobertos por fungos bioluminescentes que pulsavam fracamente, como corações moribundos. A luz da lua mal penetrava o dossel fechado acima deles. Foi quando chegaram à clareira. No centro, havia uma estrutura que parecia ter brotado da própria terra. Não exatamente uma casa, mas como um esqueleto putrefato de uma. Paredes de madeira apodrecida cobertas por musgo negro que brilhava com um tom esverdeado doentio. Não havia teto, apenas vigas carbonizadas apontando para o céu como dedos acusadores. O cheiro atingiu Marcos como um soco no estômago. Carne podre misturada com algo doce e enjoativo. Bile, urina e algo mais, um odor metálico e amargo que ele não conseguia identificar. "Que merda é essa?" Roberto cobriu o nariz com a camisa. Júlio se aproximou lentamente, rifle firmemente em punho. Seus passos estalavam em galhos secos. Deve ser um posto de caça abandonado, talvez de décadas atrás. Mas não era.
Quando Júlio empurrou a porta, que cedeu com um gemido agudo, como unha arranhando louça, viram o interior. E Marcos desejou nunca ter nascido. Crânios. Dezenas deles, talvez centenas, empilhados nas paredes como tijolos macabros, formando um padrão arquitetônico nauseante. Não eram de animais. Marcos reconheceu as órbitas humanas imediatamente, as mandíbulas escancaradas em gritos eternos, os dentes ainda intactos em alguns. Alguns crânios ainda tinham carne aderida, em diferentes estágios de decomposição. Larvas brancas se contorciam nas cavidades oculares, gordas e reluzentes. Cabelos pendiam de outros, formando teias cinzentas e oleosas. No chão, símbolos, entalhados na madeira podre, formando círculos concêntricos que pulsavam, ou seria apenas um truque da luz? As marcas pareciam antigas, gastas, mas ainda emanavam algo, uma energia, uma presença. E no centro do cômodo, pendurado por correntes enferrujadas que rangiam suavemente com o vento, o veado, ainda vivo. Seus flancos subiam e desciam em respiração trabalhosa, sangue pingava numa poça escura no chão, mas seus olhos negros fixaram em Marcos com uma intensidade que congelou seu sangue. Não havia pânico neles. Não havia dor. Apenas conhecimento. Como se aquele animal soubesse algo terrível que eles ainda descobririam. Como se estivesse tentando avisá-los. Saiam. Saiam agora. A gente precisa sair, agora. A voz de Marcos saiu trêmula, quebrada. Calma, rapaz. Júlio entrou mais fundo na estrutura, sua lanterna varrendo os cantos. Foi quando ouviram um som vindo das sombras atrás do veado. Molhado, viscoso, como algo sendo arrastado sobre carne exposta, tendões estalando, cartilagem rangendo. Depois, uma respiração. Profunda, gutural, perfeitamente ritmada. Tem alguém aí? A voz de Júlio tremeu pela primeira vez em todos os anos que Marcos o conhecia. Ele mirou sua lanterna para as sombras. O feixe de luz revelou algo no canto mais escuro da estrutura. Marcos sentiu seu estômago revirar, seu intestino se contorcer, bile subir pela garganta. Era humano, ou tinha sido, em algum momento distante da história. Estava ajoelhado, de costas para eles, completamente nu. A pele, se é que ainda podia ser chamada assim, pendia em tiras finas e translúcidas, como papel de seda molhado, revelando músculos vermelhos escuros e pulsantes embaixo. Seus braços eram longos demais, articulados de forma errada. Os dedos, ainda mais longos, terminavam em unhas negras e curvadas como foices, com pedaços de carne e tecido preso sob elas. Cabelo, ou algo parecido, pendia de seu crânio em mechas oleosas e esparsas. A coisa estava comendo algo. Sons molhados, mastigação, ossos sendo triturados. Júlio deu um passo para trás e o chão rangeu. A criatura parou. Lentamente, muito lentamente, virou a cabeça. Os ossos de seu pescoço estalaram em ângulos impossíveis, girando 180 graus. Não tinha rosto. Apenas uma superfície lisa de pele esticada acinzentada, com veias azuis pulsando sob ela. 2 fendas verticais onde deveriam estar os olhos, fendas que brilhavam com uma luminescência amarelada e doentia. E uma boca. Deus do céu, aquela boca. Rasgada de orelha a orelha, muito além do que a anatomia humana permitiria. Cheia de dentes minúsculos e serrilhados, dispostos em fileiras como os de um tubarão.
A língua, negra e bifurcada, deslizou entre os dentes, lambendo algo vermelho. A coisa sorriu. E quando sorriu, os dentes se multiplicaram, dezenas de pequenos triângulos brancos surgindo da gengiva escura. Caçadores. Novos caçadores. A voz saiu da coisa, mas sua boca não se moveu. Era múltipla, sobreposta como 10 pessoas sussurrando em frequências diferentes. Corre! Roberto foi o primeiro a se mover, disparando na direção da criatura. O som do rifle ecoou na estrutura como um trovão. 1, 2, 3 balas. Todas acertaram. Thud, thud, thud. O impacto jogando a coisa para trás. Mas ela não sangrou. Os buracos simplesmente fecharam. A carne se reconstituindo, os músculos se entrelaçando novamente. E então ela se moveu. Marcos nem viu direito. Num segundo, a criatura estava no canto. No próximo, já tinha cruzado os 10 metros que o separaram e agarrado Júlio pelas pernas. Seus dedos se enterraram na carne como garfos em manteiga. Júlio gritou, um som agudo, primitivo, que Marcos nunca imaginou que sairia daquele homem durão. Disparou o rifle freneticamente, as balas acertando a criatura, o teto, as paredes. Mas ela não soltou. Começou a arrastar Júlio para dentro da escuridão da estrutura, para aquele canto onde estivera comendo algo. Me ajuda! Marcos! Roberto! Me ajuda! Os gritos se transformaram em sons molhados, estalidos agudos, como galhos sendo quebrados metodicamente, um de cada vez. Depois algo mais carnudo, rasgando, separando. Um jorro de algo quente respingou no rosto de Marcos. Sangue. Ele não esperou para ver mais. Roberto já corria, e Marcos o seguiu, suas pernas se movendo por puro instinto de sobrevivência. 19h47. A floresta parecia diferente agora. As árvores se curvavam sobre eles, galhos arranhando seus rostos e braços, deixando cortes finos que ardiam. O chão tentava segurá-los a cada passo, raízes se enroscando em seus tornozelos como dedos famintos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Roberto ofegava ao seu lado. Mais uma oração do que palavras. Correram por 20 minutos. Talvez 1 hora. O tempo perdia sentido ali, naquele lugar onde a física parecia funcionar de forma diferente. Marcos olhou seu relógio 3 vezes e os ponteiros estavam parados, sempre marcando 19h47. Seus pulmões ardiam, suas pernas gritavam por descanso, mas não podiam parar, não podiam, porque conseguiam ouvi-la atrás deles. Não pegadas. A coisa não fazia som ao se mover, mas conseguiam sentir sua presença. O ar ficando mais frio, o cheiro de decomposição se intensificando e aquela respiração, aquela maldita respiração ritmada. Cada vez mais perto. Roberto tropeçou numa raiz e caiu de cara no chão, soltando um grito abafado. Marcos se virou para ajudá-lo, estendendo a mão. E então viu. A coisa estava a 3 metros deles, perfeitamente imóvel entre 2 árvores. Sua cabeça, sem rosto, inclinada levemente para o lado, como um cachorro tentando entender um som novo, como se estivesse escutando, ouvindo seus corações disparados, saboreando o medo como um sommelier analisa vinho. Ela tinha crescido. Ou talvez fosse só a falta de luz, mas Marcos jurava que a criatura era maior agora, mais de 2 metros, seus braços pendendo até quase o chão, dedos se curvando e esticando como se tivessem vida própria. Não se mexe, sussurrou Marcos, sua voz mal saindo da garganta. Roberto, não se mexe. Roberto congelou, ainda de bruços no chão,
fungando e chorando baixinho. A criatura deu um passo à frente. Seus pés descalços, se podiam ser chamados assim, com aqueles dedos longos demais e articulações extras, não fizeram som, impossível para algo tão grande. Outro passo, mais perto. Estava tão próximo agora que Marcos podia ver detalhes que seu cérebro implorava para não processar. As veias pulsando sobre a pele translúcida, os músculos se contraindo e relaxando de forma independente, como se cada fibra tivesse vontade própria. E aquelas fendas brilhantes onde deveriam estar os olhos, fixas em Roberto. Ela se abaixou lentamente, suas articulações estalando e se dobrando em ângulos impossíveis até ficar cara a cara com Roberto. E então falou. Vocês... A voz múltipla ecoou, palavras em línguas mortas intercaladas com português arrastado. Vocês caçam por esporte, por diversão, por prazer. Sua cabeça girou novamente, agora focando em Marcos. As fendas brilharam mais intensamente. Eu caço por necessidade, por sobrevivência, por ordem natural. A boca se abriu mais e mais, além do que mandíbulas humanas permitiriam, um abismo negro repleto de dentes. Sentem a diferença. Roberto urinou nas calças. Ele viu a mancha escura se espalhando. Ouviu o som do líquido atingindo as folhas secas. A coisa inclinou a cabeça novamente. E então riu. Era o pior som que Marcos já havia ouvido. Vidro quebrando, misturado com choro de bebê, unhas arranhando lousa, ossos se raspando, e por baixo de tudo, algo que quase parecia alegria, prazer. Delicioso, sussurrou a criatura. O medo de vocês, tão delicioso. Então agarrou Roberto pela cabeça com ambas as mãos. Seus dedos longos se enterraram no crânio como se fosse argila mole, perfurando a pele, o osso, alcançando o cérebro embaixo. Roberto abriu a boca para gritar, mas apenas um gargarejo saiu. E a coisa apertou. A cabeça de Roberto implodiu com um pop úmido e nauseante. Fragmentos de osso voaram em todas as direções. Massa cinzenta e sangue respingaram em Marcos, quentes e pegajosos, cobrindo seu rosto, entrando em sua boca. Ele gritou. E correu. 20h33. Não sabia para onde ia, apenas corria. Galhos cortavam sua pele, espinhos rasgavam suas roupas. Seu pulmão ardia como se estivesse em chamas. Mas não podia parar. Não podia, porque sabia que ela estava logo atrás. Não conseguia ouvi-la, não conseguia vê-la, mas sentia sua presença como uma pressão física nas costas, como se dedos invisíveis estivessem sempre a centímetros de tocar sua nuca. Corre, corre, corre! Seus pensamentos eram apenas isso, um mantra desesperado. Tropeçou em algo macio. Caiu. Levantou-se rapidamente e olhou para trás. Era uma mochila, velha, coberta de mofo, com um nome desbotado na lateral. M. Santos, 2019. Ao redor, mais pertences. Rifles enferrujados. Botas rasgadas. Roupas em trapos. E ossos. Tantos ossos. Costelas sobressaindo da terra. Crânios meio enterrados olhando para o céu com órbitas vazias. Era um cemitério. Um cemitério de caçadores. Todos que entraram na floresta e nunca voltaram. Todos que ignoraram os avisos. Marcos engasgou e vomitou, caindo de joelhos. Billy e pedaços de seu almoço se espalharam no chão. E então, ouviu passos.
Não a criatura. Passos normais, botas na terra. Levantou a cabeça e viu luzes à frente. A estrada! Graças a Deus, a estrada! Marcos se levantou cambaleando e correu na direção da luz. Irrompeu da floresta e caiu no asfalto rachado, soluçando, rindo, quase histérico. Salvou-se. Ele tinha se salvado. Levantou-se tropeçando alguns metros e viu faróis se aproximando. Um caminhão velho com a pintura descascando. Para! Para! Acenou freneticamente, quase se jogando na frente do veículo. O caminhão reduziu com um rangido de freios e parou. O motorista, um homem de meia idade com boné sujo e olheiras profundas, baixou o vidro. Seu rosto era inexpressivo. Amigo, você tá bem? Tá sangrando pra caramba. Tem uma coisa na floresta. Matou meus amigos, comeu eles. Preciso... Polícia, tem que ir. Calma, calma. O homem saiu da cabine lentamente. Acendeu um cigarro, deu uma tragada longa. Vou chamar ajuda. Você estava caçando no Vale dos Ossos? Marcos assentiu, ainda tremendo violentamente. Seus dentes batiam. O homem suspirou profundamente e olhou para a floresta escura, como se pudesse ver através das árvores. Sempre tem uns que não escutam os avisos. Todo ano. Todo maldito ano. Tragou novamente o cigarro, a brasa brilhando laranja na escuridão. A gente coloca placas, a gente conta as histórias, a gente implora para não entrarem. Mas sempre tem os espertalhões que acham que sabem mais. Virou-se para Marcos. Seus olhos estavam diferentes agora. Mais escuros, mais profundos. Vocês vieram caçar por diversão. Matando por matar. Só pelo prazer de apertar um gatilho. Certo? Não. O quê? O sangue de Marcos congelou. A floresta não gosta de caçadores esportivos. O homem se aproximou, jogando o cigarro no chão. Ela se alimenta deles, mantém o equilíbrio. Tem uma ordem natural nas coisas, sabe? Predadores que matam para comer, presas que correm para viver. Isso é natural. Isso é certo. Ele parou bem na frente de Marcos, tão perto que seu bafo de tabaco e algo podre invadiu as narinas do rapaz. Mas vocês matam pelo prazer, pela emoção, pelo troféu na parede. Isso... Fez uma pausa, seus lábios se curvando num sorriso fino. Isso deixa ela com fome. Os olhos do homem brilharam na escuridão. Não eram olhos, eram fendas amareladas e brilhantes. Não! Marcos recuou, tropeçando. Ela pediu para eu agradecer. Sussurrou o homem e sua voz começou a mudar, ficar múltipla, sobreposta. Sua boca começou a rasgar, os cantos se abrindo, se estendendo além das orelhas. Dentes pequenos e serrilhados surgindo em fileiras. Marcos olhou para trás, para a floresta. Dezenas de figuras emergiam das árvores, caminhando lentamente. Todas altas, todas com a pele pendendo em tiras, todas sem rosto, todas sorrindo com aquelas bocas impossíveis. E no meio delas, Marcos viu Júlio. Ou o que tinha sido Júlio. Sua pele já se desfazendo, seus olhos já se transformando em fendas, sua boca já se rasgando em um sorriso cheio de dentes. E ao lado dele, Roberto. Com a cabeça reconstituída de forma errada, os pedaços de crânio unidos de volta, mas não no lugar certo. Um olho onde deveria estar a bochecha, a boca torta, vertical em vez de horizontal. Ambos olharam para Marcos e acenaram. Bem-vindo à cadeia alimentar, disse a coisa que tinha sido motorista, agora já completamente transformada. Todo caçador eventualmente se torna caça. É a lei da natureza. Por favor, Marcos caiu de joelhos. Eu tenho família, tenho uma filha. Eu sei. A criatura se abaixou, sua cabeça sem rosto ficando na altura de Marcos. Ela tem 6 anos. Ana Carolina.
Usa aquele vestido rosa que você comprou no aniversário dela. Marcos sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Como você... Nós sabemos tudo sobre os caçadores que entram aqui. Tudo. Estudamos vocês. Enquanto planejam suas caçadas, nós planejamos as nossas. A criatura tocou o rosto de Marcos com seus dedos longos. Sua pele estava fria, úmida. Você realmente pensou que tinha escapado? Que correu mais rápido que eu? A verdade atingiu Marcos como um tiro no peito. Eu deixei você correr. Deixei você ter esperança. Porque... A criatura inclinou a cabeça, como se admirando uma obra de arte. O desespero tem gosto melhor quando há esperança primeiro. E então não havia mais asfalto sob os pés de Marcos, apenas raízes, brotando da terra, enroscando-se em seus tornozelos, suas panturrilhas, suas coxas, subindo, sempre subindo, apertando, puxando. Ele gritou, arranhando o chão, mas as raízes eram mais fortes, muito mais fortes. Puxaram-no para baixo, para dentro da terra, para o Vale dos Ossos, onde caçadores vêm, mas nunca saem. 3 meses depois, Rafael estacionou a picape na entrada da trilha, empolgado. Era sua primeira caçada solo, sem o pai junto para supervisionar. Estava na hora de provar que era homem. Vale dos Ossos? Seu amigo Lucas leu a placa de madeira apodrecida. Que nome estranho! Os caipiras daqui são meio malucos. Rafael riu, checando seu rifle novo. Vamos lá. Dizem que os veados aqui são enormes. Eles entraram na floresta logo depois do meio-dia. E ao pôr do sol, encontraram o rastro de um veado imenso. Seguiram por mais de 1 hora até chegarem a uma clareira. No centro, uma estrutura estranha de madeira apodrecida, coberta por musgo negro que brilhava fracamente. Que merda é isso? Lucas sussurrou. Quando entraram, viram as paredes, cobertas de crânios, centenas deles. E no canto mais escuro da estrutura, algo se moveu. Rafael mirou sua lanterna e viu um homem ajoelhado de costas, completamente nu, pele pendendo em tiras. Lentamente, muito lentamente, o homem virou a cabeça. Não tinha rosto, apenas fendas onde deveriam estar os olhos e uma boca rasgada, cheia de dentes, que se abriu em um sorriso. Rafael reconheceu algo naquelas fendas, algo familiar, como se olhasse para um espelho distorcido. E então, a criatura sussurrou com uma voz que ele conhecia. Uma voz que tinha ouvido toda a sua vida. Oi, filho. Marcos, ou o que tinha sido Marcos, se levantou e começou a caminhar em direção aos novos caçadores, porque agora também estava com fome. E o ciclo continuava, como sempre continuou, como sempre continuaria.